Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, é importante que vocês tenham um lugar de estudos adequado, ou seja, um lugar mais silencioso, um lugar calmo, com material didático de vocês perto de vocês, né, o livro, caderno, estojo, tudo que vocês forem precisar, tá bom? Inclusive, gente, anotem as dúvidas de vocês que surgirem, tá bom? Não só as pontuações, as observações, mas também alguma dúvida. Por exemplo, eu não entendi isso. Então você pode anotar, não entendi, né? Anota em forma de pergunta mesmo, tá? Que posteriormente, quando a gente tiver a oportunidade, né, aula online, aula ao vivo, no caso, aí a gente debate e soluciona as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje de geografia é sobre os recursos naturais e exploração do espaço brasileiro. Então aqui a gente vai começar um outro capítulo, tá bom? A gente já estudou um monte de coisa até agora, né? A gente já estudou as etnias que formam o Brasil, né? Aí depois a gente estudou o processo de migração e como ele contribuiu para a população brasileira, que a gente também já estudou a população, né? A gente até aprendeu algumas denominações, né, de população. Depois disso a gente estudou o processo de urbanização, ou seja, o espaço urbano, tá? E agora a gente vai estudar outras atividades que não estão ligadas ao espaço urbano. Então a gente estudou o espaço urbano, a gente aprendeu alguns conceitos, vimos a importância dele. Só que a gente tem que também conhecer outras coisas que não estão só no ambiente urbano, tá bom? E aí esse novo capítulo, ele trabalha justamente isso. Como os recursos naturais e a exploração, ela está contribuindo para o espaço brasileiro, tá bom? Ou seja, atividades não urbanas ou não industriais, tá? E a gente vai só conhecer algumas, tá? Vai ser uma aula introdutória, tá bom? Acho que até vai ser bem curtinha, só pra gente conhecer algumas, tá? Por exemplo, o extrativismo, né? O extrativismo brasileiro. E o que seria o extrativismo? O extrativismo, refere-se a toda atividade de coleta para fins econômicos, né? Por exemplo, de produtos naturais. Sejam eles de origem animal, pele, carne, óleos também. Ou mineral, né? Exploração de minerais, ou até vegetal, madeira, folha, frutos. Então, o que seria o extrativismo? É quando eu vou retirar alguma coisa da natureza, vou coletar alguma coisa. Então, por exemplo, quando faz essa exploração de minerais, por exemplo, estou tirando um mineral da natureza. Por exemplo, o fruto, se eu estou colhendo frutos aqui, se eu estou fazendo essa coleta da natureza, eu posso dizer que é um extrativismo, tá bom? Claro, é diferente da agricultura. A agricultura eu vou plantar, né, e depois vou colher. Aqui não, aqui eu só chego no lugar e vou colher, tá bom? Então aqui é diferente, tá? Aqui é só uma coleta mesmo. E aí é importante a gente salientar que essa coleta, ela faz parte, né? Faz parte da humanidade de maneira geral. A primeira coisa que a gente fez foi a coleta. Antes da gente aprender a plantar, antes da gente aprender a caçar, essas coisas assim, a gente já fazia coleta, porque a gente tinha que comer, né? Então a gente ia pegando o que tinha na natureza, tá bom? Então é uma coisa muito, muito comum pra gente, tá? E tem algumas comunidades que continuam praticando o extrativismo, então elas sobrevivem principalmente disso, tá? Essas comunidades coletoras, que a gente chama, tá bom? E isso até se contrapõe a algumas empresas, algumas grandes empresas. Por quê? Porque essas grandes empresas, elas também fazem extrativismo, elas também estão retirando coisas da natureza. Só que a diferença é que elas estão focando no lucro. Ou seja, vão tirar para poder, enfim, fazer as atividades delas e vender, e ganhar dinheiro, né? E essas comunidades, não, elas só querem sobreviver mesmo, elas só tiram o que elas vão consumir, o que elas vão precisar, tá bom? Enfim. E o extrativismo, gente, o principal extrativismo que acontece no Brasil é principalmente de madeira, de algumas plantas medicinais, tá bom? De castanha, borracha também, né? Vamos lembrar lá dos seringueiros, né? Lá, quando a gente estudou migração, que eu até falei dos seringueiros, que uma galera foi lá pro norte só pra poder exercer essa atividade, né? Porque é o que tava dando dinheiro na época. Enfim, além de minério, gente, como ouro, ferro, bauxita, tá bom? Enfim. Então, vamos voltar mais para o extrativismo mineral, que seria a parte mesmo da mineração, né? É a atividade econômica que consiste na obtenção dos minérios em seu estado natural. Então, por exemplo, eu vou aqui tirar ferro, vou tirar ouro, entendeu? Seria isso. E o extrativismo mineral pode ser enquadrado no setor primário da economia, né? Se realizado de forma primitiva, como a garimpagem, ou no setor secundário, se organizado industrialmente. Então, vamos entender melhor, né? Vocês lembram dos setores da economia? Setor primário, secundário, terciário. Primário depende muito da natureza, seria agricultura, pecuária,
ou essa coleta, né, quando eu estou tirando coisas da natureza ali. Então, se eu estou fazendo extrativismo mineral de uma forma muito primitiva, ou seja, estou fazendo um garimpo ali, só estou tentando tirar, eu mesma tirando da natureza, vou dizer que é um setor primário, né? Porque é uma coisa simples, eu estou usando só a natureza para poder obter, enfim, para poder exercer essa atividade. Agora, se eu estiver fazendo isso com o uso de alguma máquina, o uso de alguma indústria para poder retirar os minerais, enfim, como eu preciso de uma indústria, uma coisa mais elaborada, eu vou dizer que já faz parte do setor industrial, tá bom? Inclusive tem grandes indústrias que elas se dedicam a isso, né? Por exemplo, siderúrgicas, né? Que elas se dedicam a retirar o minério de ferro para conseguir, enfim, elaborar ele melhor, né? Para poder vender para outras empresas usarem esse minério. Mas ela ainda é uma indústria, na verdade? Então, e aí já faz parte do setor industrial, tá bom? Então, o extrativismo mineral, ele é uma atividade que pode ser feita de forma simples, só a pessoa mesmo fazendo, pegando lá o negócio e indo atrás de ouro, por exemplo. Se for feito de forma simples, vou dizer que é setor primário, tá bom? Porque é só uma coleta que eu estou fazendo. Agora, se for algo mais elaborado, que vai precisar de uma organização industrial, aí eu vou dizer que é setor secundário, porque esse é o setor industrial, tá bom? Enfim, o país é rico em minerais, né? O Brasil ele é muito rico em minerais, a gente tem vários minerais. E a gente explora mais de 50 tipos, né? Por exemplo, ferro, bauxita, a cassiterita, ouro, cobre, cromo, estanho, níquel, manganês, enfim. Tem vários tipos aqui, né? Inclusive, a gente tem algumas áreas, gente, que se destacam, né, nesse extrativismo, tá bom? Por exemplo, o quadrilátero ferrífero, né? Que fica mais ou menos ali em Minas Gerais, né? E é responsável, gente, por 70% da produção de ferro, né? Então, a maior parte do ferro é produzido ali. Por isso que o nome é quadrilátero ferrífero, né? Não já tá falando tudo. E esse ferro é muito importante para outras indústrias, né? Que vão pegar esse ferro para fazer outra coisa, para fazer carro, por exemplo, para construir a infraestrutura, por exemplo, de prédio, enfim, usado na engenharia civil. Então, é uma indústria que vai servir de base para outra indústria, tá bom? Por isso que também pode ser chamada de indústrias de base. E, por exemplo, criação de usinas siderúrgicas, né? Siderúrgica é justamente isso, vai trabalhar com esse minério de ferro para elaborar ele melhor, para poder vender para outras indústrias. E ali, inclusive, é chamado de Vale do Aço, justamente por isso, tá bom? Enfim, também eu tenho outras regiões, né? O Projeto Carajás, Vale do Rio Trombeiras, Maciço do Runcurum e a Serra do Navio, por exemplo, né? São regiões que são voltadas para isso, para esse extrativismo mineral industrial, tá bom? Então aqui já faz parte, ó, do setor secundário, tá bom? Para entender isso? Claro, uma pessoa sozinha pode ser que ela tá fazendo extrativismo mineral ali, só que aí eu trouxe aqui extrativismo das grandes indústrias, tá bom? Que é um extrativismo industrial. E aqui um mapazinho para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Então a gente tem aqui esse mapa, ó, tem esses desenhozinhos, né, que significa o que seria, mais ou menos. Por exemplo, essa barrinha, né, seria ouro, né, por exemplo. Então regiões que tem ouro. Esse círculo cinza seria calcário. Aí a gente tem esses negocinhos assim, triangular, que seria petróleo, né. Perceba que o petróleo está principalmente na região litoral, né. Então a gente tem, ó, vários minérios, né, no nosso país, tá bom? Pesca, o que a gente pode dizer sobre a pesca? A pesca é uma atividade de extração, né, de organismos no ambiente aquático, né, bem simples. E vem sendo praticada, gente, ao longo dos séculos, tá bom? Principalmente é feito por comunidades litorâneas, né, as pessoas que moram no litoral, que seria morar perto da praia, tá bom? Faz sentido, né, gente? Elas podem fazer isso de maneira independente, né, por exemplo, hoje eu quero pescar, aí eu vou lá e vou pescar. Ou eu posso me organizar em cooperativas, né? Então, por exemplo, um grupo de pescadores vão lá bem organizadinhos e vão fazer a atividade, tá bom? Enfim, são pessoas que geralmente elas vivem diretamente da pesca e coleta de crustáceos, por exemplo, né? Tem famílias que elas sobrevivem disso, né? Da pesca por exemplo, de lagosta, de caranguejo, tá bom? Tanto por consumo, né, delas e da região, ou comercialização, então elas vão vender, tá bom? Por exemplo, a região do manguezais, né, que seria mangue, que é onde tem muito caranguejo, marisco, as pessoas pegam esses mariscos, né, elas coletam, elas pescam e elas vão vender, tá bom? Enfim, é uma atividade de subsistência, né? Subsistência seria para a sobrevivência da pessoa, tá bom?
mas também pode ser uma complementação da renda. Tipo, a pessoa pode ter uma outra atividade, né? Pode trabalhar em outro setor, pode ter um outro emprego e fazer isso para complementar a renda, tá bom? E agropecuária, gente. Agropecuária é a atividade mais desenvolvida no Brasil, né? E é a que tem um papel fundamental na nossa economia de maneira geral, tá bom? Então é a atividade mais importante do setor primário. É uma atividade desenvolvida no espaço rural, em áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da economia, na qual se destacam a agricultura e pecuária, né? A gente só juntou o nome. E as atividades extrativistas, que a gente já viu. Há muito tempo, a agropecuária desempenha um papel de grande importância no cenário da economia nacional. Além disso, foi uma das primeiras atividades econômicas a serem desenvolvidas no país, tá bom? Então é só a gente lembrar, né? Por exemplo, na época da cana-de-açúcar, né? É uma agropecuária, seria no caso uma agricultura, né? É uma atividade do setor primário, né? Que seria a agricultura. Mas a gente também lembra que na época da cana-de-açúcar não tinha as pessoas que criavam gado. Eu até falei que essas pessoas, eles tinham que entrar no território, não é? Porque no litoral estava sendo plantado cana-de-açúcar. E ninguém queria ali um bando de vaca pisando na plantação e destruindo a plantação. Então, os criadores de gado, eles precisavam encontrar um outro lugar para poder criar o gado, né? E aí eles foram adentrando o território, né? A parte mais interior, né? A gente já tinha falado sobre isso. Então é o exemplo de atividade agropecuária. A agricultura ali com a plantação de cana-de-açúcar e a pecuária com esse gado, né? Enfim, então a atividade, ó, uma das primeiras atividades que a gente teve aqui no Brasil, tá? Enfim, a gente pode destacar a produção de café, né? Cana-de-açúcar, laranja e bovinos, né? Que o Brasil se destaca, tá? Fica em primeiro lugar em exportador de café, tá? Cana-de-açúcar, laranja e bovinos. E além disso, a gente tá em segundo lugar na produção de soja, tá bom? E em terceiro na produção de milho, de suínos, né? Que seria porcos, e equinos, tá bom? Que seria bezerro, no caso, cavalo. Enfim, um exercíciozinho, né, gente? Setor primário mostra estabilidade no terceiro trimestre. No terceiro trimestre de 2010, a maior parte dos segmentos do setor primário registrou estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado. E a informação divulgada nesta segunda-feira, 25/10, pela consultoria Serasa Experian, apresenta 13 áreas dentro do setor primário. 6 apresentaram melhora em relação a 2009. As outras 7 se mostraram estáveis. Aí eu tenho aqui a revista, né, e o link, que foi pegado a notícia. No setor primário brasileiro, a atividade que gera maior contribuição para o produto interno bruto, que é o PIB, que seria a economia, né, do Brasil, é mineração, extrativismo vegetal, agropecuária, a caça e a pesca ou artesanato. Acabei de dizer, né? Agropecuária, tá bom? Então é muito importante vocês relacionarem. Agropecuária é a que tem maior contribuição, tá bom? Enfim, gente, foi bem curtinha a aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não, vocês podem rever essa aula ou então as outras aulas no canal, tá? Ou então anotar as dúvidas que forem surgindo. Acessem o site da escola para vocês terem acesso ao conteúdo e a agenda digital, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios. E até a próxima aula.